Imagine-se no ano de 1976. O aclamado diretor Franco Zeffirelli está prestes a dar vida a um dos projetos mais ambiciosos da história do cinema e da televisão, Jesus de Nazaré. Uma superprodução que busca recriar com máxima fidelidade a vida e os ensinamentos de Cristo. Mas há um problema que atormenta Zeffirelli e a sua equipe. Quem interpretará Jesus? Muitos atores renomados foram considerados. Alguns até fizeram testes, mas nenhum parecia carregar aquela presença única, aquele olhar que transmite paz e mistério ao mesmo tempo. O diretor sabia que qualquer erro nessa escolha poderia comprometer toda a grandiosidade do projeto. Foi então que Robert Powell apareceu. Na época, Powell já tinha experiência no cinema e no teatro, mas não era um nome de peso em Hollywood. Ele, na verdade, havia sido chamado para interpretar Judas Iscariotes, e não Jesus, mas algo aconteceu durante os testes. Ao vê-lo em cena, Zeffirelli percebeu algo diferente nele. Havia algo no olhar de Powell, um magnetismo, uma profundidade hipnotizante. O diretor ficou intrigado. Resolveu testar o ator de uma maneira inesperada. Pediu que ele apenas ficasse ali, parado, olhando diretamente para a câmera, sem dizer uma única palavra. O resultado? Silêncio total no estúdio. Todos ficaram arrepiados. Era como se aquela presença irradiava algo indescritível. O próprio Zeffirelli teve a certeza de que estava diante do homem que interpretaria Jesus Cristo. Mas aceitar esse papel não seria fácil para Powell. Interpretar uma figura tão grandiosa significava carregar um peso gigantesco nos ombros. Ele hesitou, pensou, mas no fim aceitou o desafio. O que ele não sabia é que essa decisão mudaria sua vida para sempre, de um jeito que ele jamais poderia imaginar. As filmagens começaram e a transformação de Robert Powell foi algo impressionante para dar vida ao papel de Jesus. Ele passou por uma intensa preparação. Sua aparência foi modificada. Deixaram seu cabelo mais longo, sua barba foi moldada e seus olhos, naturalmente profundos e penetrantes, receberam um destaque ainda maior através da maquiagem e da iluminação. O mais impressionante não era sua aparência, era a maneira como ele interpretava cada cena. Nos bastidores, a equipe notava algo estranho. Havia um silêncio quase reverente quando Powell entrava em cena. Os figurantes e até mesmo os outros atores relatavam um sentimento de respeito e até devoção quando contracenavam com ele. Alguns diziam que era impossível olhar diretamente nos olhos do ator durante as gravações mais emocionantes. Era como se algo transcendental estivesse ali. Então veio um dos momentos mais desafiadores de toda a produção: a crucificação. Para tornar tudo o mais realista possível, Powell passou horas pendurado na cruz cenográfica, exposto ao sol, ao vento e ao frio. Seu corpo começou a tremer e ele chegou a desmaiar de exaustão em alguns momentos. O sofrimento que ele demonstrava na tela não era apenas atuação, ele estava fisicamente debilitado. E então algo ainda mais assustador aconteceu. Em algumas cenas, a equipe de produção notou que uma estranha luminosidade natural aparecia ao redor de Powell. Não era um efeito especial, nem um reflexo de luz controlado. Muitos começaram a acreditar que havia algo místico acontecendo nas gravações. Após meses de filmagens intensas, o épico Jesus de Nazaré foi concluído. O filme foi ao ar e se tornou um dos retratos mais icônicos da vida de Cristo já feitos no cinema. Mas para Robert Powell, a história estava longe de terminar. Ele não sabia, mas aquele papel marcaria sua vida de uma maneira que ele jamais poderia reverter. Após a estreia de Jesus de Nazaré, Robert Powell se tornou um fenômeno. O mundo inteiro agora associava seu rosto à imagem de Cristo. Onde quer que fosse, as pessoas o encaravam com admiração, respeito e às vezes até com veneração. Em algumas cidades, fiéis se ajoelhavam diante dele, pedindo bênçãos como se ele fosse o próprio Jesus reencarnado.
O limite entre ficção e realidade começava a se desfazer. A fama, no entanto, não foi um presente, foi um fardo. Powell percebeu que sua carreira estava em perigo. Nenhum diretor queria escalá-lo para novos papéis, pois ninguém conseguia vê-lo de outra forma que não fosse como Jesus. Ele estava preso àquele personagem. A situação piorou quando ele começou a receber mensagens e cartas perturbadoras de fãs que acreditavam que ele era, de fato, uma manifestação divina. Algumas pessoas o seguiam na rua, o chamando de Senhor. Outras o esperavam na porta de sua casa, buscando conselhos espirituais. O peso daquela imagem o sufocava. E então, algo ainda mais sinistro começou a acontecer. Boatos começaram a circular. Havia uma teoria de que Robert Powell havia sido amaldiçoado por interpretar Jesus. Alguns diziam que a exaustão e o sofrimento físico que ele experimentou nas gravações foram mais do que apenas atuação, foram reais. Outros apontavam para uma série de tragédias misteriosas envolvendo o elenco do filme. Muitos dos envolvidos passaram por momentos difíceis, doenças inesperadas ou carreiras destruídas. E Powell, ele se tornava cada vez mais recluso, tentando se distanciar da imagem que o mundo nunca deixou para trás. Mas era tarde demais. O peso daquela atuação mudou sua vida para sempre. Os anos passaram, mas o fardo nunca desapareceu. Robert Powell continuou sua carreira, mas nunca conseguiu se desvencilhar completamente da imagem de Jesus. Cada novo papel era ofuscado pelo espectro do passado. Ainda assim, ele tentou, apareceu em outros filmes, fez teatro, emprestou sua voz para documentários, mas para o público, ele sempre seria o Jesus do cinema. Com o tempo, Powell aprendeu a lidar com essa marca. Em entrevistas, falava com respeito sobre o papel que o consagrou, mas evitava qualquer romantização. Nunca quis alimentar o culto a seu personagem. Nunca quis ser visto como algo além de um ator que um dia interpretou um papel. Mas as lendas nunca desapareceram. Até hoje, muitos acreditam que sua vida foi marcada por uma espécie de maldição por ter representado a figura de Jesus. Há quem diga que após o filme, ele nunca mais foi o mesmo. No entanto, a verdade é que Robert Powell seguiu sua jornada da forma mais humana possível, aceitando seu destino, carregando as cicatrizes do passado e seguindo em frente. O homem que eternizou Jesus no cinema se tornou um mito vivo, preso entre a glória e o peso de um papel que jamais o abandonou.